Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda o nosso guarda que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que nos mantém firmes e constantes. A sua graça nos basta. Se tivermos de gloriar, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. A sua graça nos basta. Paulo, quando ali com um espinho na carne e um mensageiro de Satanás que estava constantemente a esbofetar a sua face, e ele orava para que o Senhor lhe retirasse aquele espinho da carne, e o Senhor lhe dizia: a minha graça te basta, é na tua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. Aleluia. Aqueles que perseveram segundo aquele que nos sustém dia após dia, aquele que nos mantém firmes e constantes a fim de serem achados como cumpridores e não como faltosos, aqueles que perseveram. A palavra diz unânimes, aonde o Pai e o Filho que se fez um, Deus único e verdadeiro, e nós, através do seu Espírito, unânimes, aonde Jesus, quando fez as suas aparições, aonde o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, aonde o Deus Altíssimo justificou ao terceiro dia, aquele que quando fez as suas aparições, aquele que tem a chave da morte e do inferno, disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará em meu nome o Espírito com a ascensão de Cristo, daqueles que creem e perseveram, o batismo com Espírito e com fogo, aqueles que dia após dia são fortalecidos segundo a sua graça nos basta, onde dia após dia a palavra diz: sejais revestidos do alto, da sua força e do seu poder que ele nos outorga, para pisar serpentes e escorpiões, para combater um bom combate, segundo a fé opera em nós. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, aqueles que perseveram segundo aquele que nos sustém e nos fortalece dia após dia. Aonde as armas das nossas milícias não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas. Maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso, melhor para aqueles que perseveram segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Por isso, vigiai e orai sem cessar, vigiai e orai em espírito e em verdade, andai em retidão as veredas da justiça, aquele que está aplanando os caminhos para a sua vinda, derruba os montes, entulha os vales, prepara o povo unido numa só fé, num só batismo, num só coração, coração de carne, aonde ele dizia daqueles que o rejeitaram: o meu povo cometeu dois crimes, rejeitaram a minha própria fonte de água viva e cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm água. Mas aqueles que estão segundo o seu Espírito, a palavra diz que aquele que bebe desta água nunca mais terá sede, é uma fonte a jorrar. A boca fala o que o coração está cheio, aonde estamos sempre anunciando aquilo que está em nosso coração, a verdade da qual aquele que conhece é iluminado por ela e não está mais nas densas trevas, na ignorância. Ele já dizia: não tem o dia 12 horas?
Andai na luz do dia antes que sobrevenha a noite, as densas trevas, aonde muitos acabam tropeçando, porque não se alcança os olhos bons, porque aquele que tem os olhos bons é candeia para os seus caminhos, mas aquele que seus olhos são maus estão em densas trevas, assim como a palavra diz, aquele que diz que é luz e há trevas é mentiroso, e do Senhor não permite escarnecer. Por isso, perseverai, sejais firmes e constantes, buscai sempre a vereda da justiça. Andai em retidão, em integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, a fim de alcançar um amor verdadeiro que lança fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sobre punição. Mais uma vez, alcançando o amor verdadeiro e lançou fora todo o medo, mantenha sempre no temor, a fim de estar sempre no princípio da sabedoria. O temor é aonde a palavra diz: crê tu no Filho de Deus e no Deus Altíssimo, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem diante do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.